Capítulo 9. Meredith concebeu um plano e se agarrou a ele. Decidiu que 2 tardes e uma noite com mamãe tinham sido tempo bastante para Nina compreender a decisão da casa de repouso. Sim, mamãe tinha melhorado nas últimas semanas, mas Meredith não acreditava nem por um segundo que já estivesse boa o bastante para cuidar de si mesma. E era importante, até mesmo crucial, que Nina compreendesse a situação. Meredith não queria mais carregar o peso, sozinha o peso da decisão. Mamãe ficara na casa de repouso por quase 6 semanas e seu tornozelo já havia sarado. Logo, uma decisão definitiva teria que ser tomada e Meredith recusava-se a tomá-la sozinha. Às 4h30 ela deixou o escritório e dirigiu até a casa de repouso. Uma vez ali acenou para Sue Ellen, a recepcionista, e seguiu adiante, a cabeça ereta, as chaves em uma mão, a bolsa na outra. Diante do quarto da mãe fez uma pausa, suficiente para dizer a si mesma que não estava realmente com dor de cabeça, então abriu a porta. Lá dentro, 2 homens de macacões azuis faziam a limpeza. Um esfregava o chão, o outro lavava a janela. Não se via nenhum dos objetos de mamãe. Na cama, em vez da roupa de cama novinha que Meredith havia comprado, tinham colocado uma colcha azul simples. Onde está a senhora Whitson? Ela se mudou, disse um dos homens sem olhar para ela. Nem mesmo avisou a gente. Meredith piscou depressa. Como? Ela se mudou. Meredith girou nos calcanhares e foi até o balcão na recepção. Sue Ellen, disse ela pressionando 2 dedos. Na têmpora esquerda. Onde está minha mãe? Ela saiu com Nina, foi embora assim, sem mais, sem avisar nem nada. Bem, isso foi um engano, minha mãe vai voltar. Não temos quarto agora, Meredith. A senhora McGutcheon vai ficar com o quarto dela. Nunca sabemos com certeza, claro, mas não esperamos ter um quarto livre antes de julho. Meredith ficou brava demais para ser educada. Sem dizer nada, ela marchou para fora do prédio e entrou no carro. Pela primeira vez na vida não deu a mínima para o limite de velocidade e em 12 minutos estava em Belinote fora do carro. Lá dentro a casa inteira cheirava fumaça. Na cozinha encontrou pratos sujos, empilhados na pia e uma caixa de pizza aberta no balcão. Mais de metade da pizza ainda estava na caixa. Mas isso não era o pior. Havia uma panela deformada no queimador na frente do fogão. Meredith não precisou ir até lá para ver que havia derretido em cima do queimador. Estava a ponto de correr a escada acima quando olhou para fora. Através das portas francesas de madeira viu as duas. Mamãe e Nina estavam sentadas no banco de ferro. Meredith abriu uma das portas francesas com tanta força que ela bateu na parede. Ao cruzar o quintal, ouviu a familiar voz de contar histórias da mãe e percebeu imediatamente que os surtos de confusão não tinham acabado. Ela lamenta a perda do pai, que foi aprisionado na Torre Vermelha pelo Cavaleiro Negro, mas a vida continua. Essa é uma lição terrível, terrível, que toda garota deve aprender. Os cisnes nas lagoas do Jardim do Castelo ainda precisam ser alimentados e continua havendo noites brancas de verão, quando as damas e os cavalheiros se encontram de manhã para caminhar pelas margens dos rios. Ela não sabe como um inverno pode ser duro, como as rosas podem congelar em um instante e cair no chão, como as meninas podem aprender a segurar o fogo em suas pálidas mãos brancas. Chega dessa história, mamãe, disse Meredith, tentando não soar tão furiosa quanto estava. Vamos para dentro.
Não a faça parar, disse Nina. Você é uma idiota. Meredith, disse para Nina, ajudando mamãe a se levantar, levando-a para casa e para o andar de cima, onde a colocou na cadeira de balanço com o tricô. Voltando a descer, ela encontrou Nina na cozinha. Mas que droga você estava pensando? Você ouviu a história? O quê? A história. Era a camponesa e o príncipe? Você lê. Meredith segurou a irmã pelo pulso e a puxou para a sala de jantar acendendo a luz. O lugar estava exatamente como no dia em que mamãe caíra da cadeira. Faltavam faixas de papel de parede. As paredes vazias pareciam velhas feridas, perto da cor vibrante do que restara. Aqui e ali, viam-se manchas negras avermelhadas, tanto no papel de parede quanto nas faixas vazias. Lá fora, em algum lugar dos campos, um caminhão produziu um ruído de explosão. Meredith virou-se para Nina, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu passos descendo a escada a toda velocidade. Mamãe entrou na cozinha carregando um casaco pesado. Vocês ouviram os tiros? Vamos para baixo agora! Meredith segurou o braço da mãe, esperando que o contato ajudasse. Foi só um caminhão, mãe, está tudo bem. Meu leão está chorando, disse mamãe, os olhos vidrados e sem foco. Ele está com fome. Não há nenhum leão faminto aqui, mamãe, disse Meredith com a voz calma, tranquilizadora. Você quer um pouco de sopa? Mamãe olhou para ela. Temos sopa? Muita! E pão, manteiga e caixa. Nota da tradutora. Prato originário do leste europeu, que consiste de trigo sarraceno fervido ou cozido. Muita! E pão, e manteiga, e caixa, ninguém passa fome aqui. Meredith tirou gentilmente o casaco da mãe. No bolso interno encontrou 4 frascos de cola. A confusão sumiu tão depressa quanto havia chegado. Mamãe se empertigou, olhou para as filhas e então saiu da cozinha. Nina virou-se para Meredith. Mas que droga foi isso? Está vendo? Disse Meredith. Ela fica maluca às vezes. É por isso que precisa estar em algum lugar seguro. Você está errada, disse Nina ainda olhando para a porta por onde mamãe havia passado. Você é tão mais esperta que eu, Nina. Então me diga no que estou errada. Isso não é loucura. Ah, é? Então o que é? Medo. Nina não ficou surpresa quando Meredith começou a limpar a cozinha. E com um zelo de mártir. Sabia que a irmã estava brava, deveria se importar com isso. Mas não era o que acontecia. Em vez disso, pensou na promessa que tinha feito para o pai. Faça-a contar a história da camponesa e do príncipe. Naquela hora isso parecia sem sentido, realmente impossível. A última esperança desesperada de um homem à beira da morte, para fazer 3 mulheres se reunirem. Mas mamãe estava desmontando sem ele. Ele estava certo sobre isso. E ele achava que o conto de fadas poderia ajudá-la. Meredith bateu com uma panela em um dos queimadores do fogão, que ainda restavam, e depois praguejou. Não podemos usar a porcaria do fogão enquanto não tirar essa droga de panela que você derreteu. Use o micro-ondas, disse Nina distraída. Meredith virou-se para ela. É essa a sua resposta? Use o micro-ondas, é tudo o que tem a dizer. Papai me fez prometer. Ah, pelo amor de Deus! Meredith enxugou as mãos em uma toalha e jogou-a no balcão.
Não vamos ajudá-la fazendo com que conte histórias, vamos ajudá-la garantindo que fique segura. Você quer trancá-la em algum lugar novamente? Por quê? Para poder almoçar com as meninas? Como ousa dizer isso para mim? Você. Meredith se aproximou baixando a voz. Ele costumava folhear as revistas procurando pelas fotos da menininha dele. Você sabia disso? E ele olhava a caixa do correio e as mensagens todos os dias, esperando notícias que quase nunca chegavam. Então não ouse me chamar de egoísta. Chega! Mamãe estava parada na porta vestida em sua camisola, com o cabelo solto, o que era incomum. As clavículas apareciam proeminentes sob a pele, que deixava ver as veias. Uma pequena cruz russa com 3 travessas estava pendurada, em uma fina corrente de ouro, enrolada em seu pescoço. Com toda aquela palidez, cabelo branco, pele pálida, camisola branca, ela parecia quase translúcida, exceto por aqueles incríveis olhos azuis. Agora estavam acesos com a raiva. É assim que vocês o honram? Brigando? Não estamos brigando, disse Meredith suspirando. Estamos apenas preocupadas com você. Você acha que enlouqueci? Mamãe disse. Eu não acho, disse Nina, erguendo o rosto. Eu notei a coluna nova no jardim de inverno, mamãe. Eu vi as letras. Que letras? Perguntou Meredith. Não é nada, disse mamãe. É alguma coisa, disse Nina. A mãe não deu sinal de ter ouvido, não suspirou, não se contraiu, não desviou os olhos. Ela apenas andou até a mesa da cozinha e se sentou. Não sabemos nada sobre você, disse Nina. O passado não importa. É o que você sempre diz e sempre concordamos. Ou talvez não nos importássemos. Mas agora eu me importo, Nina respondeu. Mamãe ergueu o rosto lentamente, dessa vez não havia. Como não perceber a clareza nos olhos nem a tristeza? Você vai continuar me perguntando, não vai? Claro que vai. Meredith vai tentar detê-la porque tem medo, mas não há como impedir você. Papai me fez prometer. Ele queria que ouvíssemos seus contos de fadas até o fim e eu não posso desapontá-lo. Eu não faço promessas para os moribundos agora. Você aprendeu também esta lição. Ela se levantou, os ombros só um pouco curvados. Seu pai ficaria de coração partido ouvindo vocês duas brigando. Vocês têm sorte de ter uma a outra. Hajam de acordo. Em seguida ela saiu da cozinha. Elas ouviram a porta bater no andar de cima. Olhe, Nina. Meredith disse depois de um longo silêncio. Não dou a mínima para os contos de fadas. Eu vou cuidar dela porque prometi a papai e porque é a coisa certa a fazer. Mas isso sobre o que você está falando, tentar conhecê-la, é uma missão kamikaze e eu já explodi em chamas vezes demais, não conte comigo. Você acha que não sei disso? Disse Nina. Sou sua irmã. Eu sei quanto você tentou se aproximar dela. Meredith virou subitamente de volta para o fogão, atacando a panela derretida como se houvesse um tesouro embaixo dela. Nina levantou e foi até a irmã. Eu entendo porque você a colocou naquele lugar terrível. Meredith voltou-se para ela. Entende mesmo? Claro. Você achou que ela estava ficando maluca. Ela está ficando maluca. Nina não sabia o que dizer. Como poderia colocar o que pensava de forma que fizesse sentido? Tudo o que sabia era que a mãe havia perdido uma peça essencial de seu ser, recentemente, e talvez realizar a promessa do pai a ajudasse a recuperá-la. Eu vou fazer com que ela me conte o conto de fadas inteirinho ou morrerei tentando. Faça o que quiser. Meredith disse por fim suspirando, você sempre fez.
No trabalho, Meredith tentou se perder nos pequenos detalhes diários de controlar uma fazenda e os depósitos, mas não conseguia fazer nada direito. Era como se houvesse uma válvula em seu peito, apertando mais a cada respiração. A pressão crescendo lá dentro explodiria a qualquer minuto. Depois da terceira vez que gritou com um empregado, ela desistiu e saiu dali antes que causasse mais estragos. Jogou uma pilha de papéis na mesa de Daisy e disse em tom tenso: "Arquive isso, por favor." E saiu antes que Daisy pudesse fazer qualquer pergunta. Ela entrou no carro e saiu. A princípio não tinha ideia de para onde estava indo. Em algum ponto ao longo do caminho percebeu que estava seguindo por uma velha estrada esquecida. De certa forma, ela levava de volta para sua juventude. Estacionou diante da loja de presentes Belinote. Era uma casinha adorável, afastada da estrada principal e cercada por maceiras floridas muito antigas. Muitos anos atrás, ali havia uma banca de frutas. Meredith passara alguns dos melhores verões de sua vida vendendo as maçãs maduras e perfeitas para turistas. Ela olhou pelo para-brisa para a casinha branca de madeira, os beirais cheios de luzinhas brancas. Com a chegada do verão haveria flores por todos os lados. Nos vasos, junto da porta, nas cestas, na varanda, trançadas nos fios da cerca. Tinha sido ideia dela converter a banca de frutas na loja de presentes. Ainda se lembrava do dia em que fora até papai com o plano. Na época era uma jovem mãe com um bebê em cada braço. Vai ser ótimo, pai, os turistas vão amar. É uma grande ideia, Mary Doodle, você vai ser minha estrela, brilhante. Ela colocara seu coração em suor naquele lugar, escolhendo com grande cuidado cada item que venderiam. E tinha sido um sucesso vibrante, tanto que dobraram o tamanho da loja e ainda assim não havia espaço suficiente para vender todas as belas lembranças e artesanato feitos no vale. Quando parara de trabalhar na loja de presentes e fora para o armazém, fora apenas para deixar o pai feliz. Olhando para trás agora, fora ali que aquilo começara, aquela sua vida que parecia ser apenas sobre os outros. Engatando a marcha ré, ela se afastou, desejando vagamente não ter ido até ali. Durante a hora seguinte, apenas dirigiu vendo as mudanças que a primavera causava na paisagem. Quando parou em sua casa, o sol já estava se pondo e a vista escurecia lentamente. Dentro da casa alimentou os cachorros. Começou a fazer o jantar e então tomou um banho, ficando tanto tempo na banheira que a água esfriou. Ainda estava tão confusa e brava com os eventos do dia que não sabia o que fazer nem o que queria. Só sabia com certeza que Nina estava estragando tudo, tornando a vida de Meredith mais difícil. E não havia dúvida em sua mente de que tudo desabaria em uma grande confusão que Meredith teria que limpar. Estava realmente cansada demais de ser aquela em que tudo estourava. Enxugou-se, colocou uma calça confortável e saiu do banheiro. Enquanto enxugava o cabelo com a toalha, olhou para a grande cama de casal do outro lado do quarto. Lembrou-se com muita saudade do dia em que ela e Jeff compraram aquela cama. Tinha sido cara demais, mas eles riram do preço e pagaram com um cartão de crédito. Quando a cama fora entregue, saíram do trabalho mais cedo e caíram nela, rindo e se beijando, e a batizaram com sua paixão. Era do que precisava agora, paixão. Precisava arrancar as roupas, cair na cama e esquecer de tudo a respeito de Nina e mamãe e cuidar de casas e contos de fadas. No momento em que pensou nesta ideia, ela se calcificou em um plano. Sentindo-se excitada pela primeira vez em meses, vestiu uma camisola sexy, desceu, acendeu a lareira.
Serviu-se de uma taça de vinho e ficou esperando o Jeff chegar do trabalho. Às 11 da noite ainda estava esperando, e a sensação de excitação aos poucos transformou-se em raiva. Onde ele estava? Quando ele finalmente entrou na sala, ela já havia tomado 3 taças de vinho e o jantar estava arruinado. Onde você estava? Perguntou ela levantando. Ele franziu a testa. O quê? Eu fiz um jantar romântico que agora está arruinado. Você está brava porque cheguei tarde em casa? Você deve estar brincando. Onde você estava? Fazendo pesquisa para meu livro? No meio da noite? Não estamos no meio da noite, mas sim. Estou fazendo isso desde janeiro, Mary. Você apenas não notou nem se importou. Ele se afastou e foi para o escritório batendo a porta ao entrar. Ela o seguiu, abrindo a porta com ímpeto. Eu queria você esta noite, ela disse. Bem, desculpe-me por não dar a mínima. Você me ignorou durante meses. Tem sido como viver com um fantasma, mas agora subitamente, porque você quer, eu tenho que mudar de marcha e estar aqui para você. A coisa não funciona assim. Ótimo, espero que fique confortável aqui esta noite. Vai ser bem mais quente do que na sua cama. Ela saiu e bateu a porta, mas com o barulho que provocou, a raiva a deixou, e sem a raiva ela sentiu-se perdida, sozinha. Devia pedir desculpas, contar para ele sobre seu dia terrível. Estava a ponto de fazer isso quando viu a pálida luz azul por baixo da porta. Ele havia ligado o computador e ia escrever. Virando-se, ela foi para cima, indo direto para a cama. Em 20 anos de casamento, era a primeira vez que ele dormiria no sofá, depois de uma briga e, sem ele, Meredith não conseguia dormir. Às 5 da manhã, ela por fim desistiu de tentar e desceu para se desculpar. Ele já tinha saído. Naquela manhã, Meredith foi correr, desta vez 10 quilômetros. Estava se sentindo especialmente tensa. Ligou para as 2 filhas e chegou ao trabalho antes das 9. Assim que sentou-se à sua mesa, ligou para Parkville e falou com o diretor, que não estava nem um pouco feliz com a partida súbita de sua mãe. Ela foi informada, novamente, de que não esperavam ter vaga no futuro próximo. As coisas poderiam mudar, claro, o que queria dizer que alguém poderia morrer. A família de alguma outra pessoa seria despedaçada. Mas não havia como garantir uma vaga. Nina jamais ficaria ali o bastante para ajudar. Nos últimos 15 anos, Meredith não se lembrava de a irmã ficar em Belinote, mais que uma semana, ou 10 dias no máximo. Nina podia ser famosa no mundo inteiro e renomada em seu campo de trabalho, mas não era alguém em que se poderia confiar. Ela tinha até fugido quando era para ser madrinha de Meredith, no último minuto, quando não havia mais tempo para conseguir alguma substituta, por causa de um assassinato na América Central, ou no México. Meredith ainda não sabia. Tudo o que sabia era que em um minuto Nina estava ali com ela, experimentando o vestido de madrinha, e no minuto seguinte tinha ido embora. Bateram na porta. Meredith ergueu os olhos a tempo de ver Daisy entrar com o envelope Manila. Estou com os relatórios dos campos aqui. Ótimo, disse Meredith. Deixe aqui na minha mesa. Daisy hesitou e Meredith pensou, não, lá vem coisa. Ela conhecia Daisy desde criança e ela certamente não era hesitante. Eu ouvi, disse Daisy fechando a porta, sobre Nina sequestrar sua mãe. Meredith sorriu cansada. Isso é um pouco exagerado, eu vou cuidar disso. Claro que vai, querida, mas você deveria. Daisy colocou o envelope na mesa. Eu posso dirigir este lugar, sabe? Ela disse suavemente, seu pai me treinou. Tudo o que você precisa fazer é pedir ajuda.
Meredith assentiu. Era verdade, apesar de ela nunca ter pensado nisso seriamente. Daisy conhecia a fazenda e sua operação melhor do que ninguém além de Meredith. Ela trabalhava ali fazia 29 anos. Obrigada. Mas você não sabe mesmo como fazer isso, não é, Meredith? Meredith combateu a vontade de girar os olhos para cima. Era o que Jeff lhe dizia o tempo todo. Seria mesmo um defeito assim tão grande? Fazer o que precisava ser feito? Você pode ligar para o Dr. Burns, para mim, Daisy. Claro, Daisy foi até a porta. Um momento depois ela passou a ligação e Jim atendeu. Oi, Jim, disse ela, é Meredith. Estava esperando você ligar. Fiquei sabendo sobre Parkville hoje. Ele fez uma pausa. Nina? Naturalmente. Ela assistiu a Fugindo do Inferno vezes demais. Eles não sabem quando terão vaga novamente. E não temos como pagar alguém para viver lá com ela. Você pode indicar outra casa de repouso? Levou um momento antes de Jim responder. Falei com o médico dela no Parkville e com o fisioterapeuta que trabalhou com ela. Também visitei Anya uma vez por semana. Meredith sentiu a tensão crescendo e nenhum de nós viu qualquer demência ou confusão significativas. A única vez em que ela ficou um pouco confusa foi quando caiu aquela tempestade no mês passado. Aparentemente os trovões a assustaram e ela disse para todo mundo que precisavam ir para o telhado. Mas muitos dos residentes também ficaram agitados com o barulho. Ele respirou fundo. Seu pai costumava dizer que Anya lutava com a depressão todo inverno. Algo no frio e na neve a incomodam. Isso, mais o abatimento do luto, enfim, resumindo. Não acho que ela esteja sofrendo de Alzheimer nem de demência severa. Não posso diagnosticar o que não vejo, Meredith. Meredith sentiu como se um grande peso tivesse sido colocado sobre seus ombros. E agora? Como posso cuidar dela e mantê-la em segurança? Não posso cuidar de Belinote em minha casa e estar lá com mamãe o tempo todo? Ela está se cortando, pelo amor de Deus. Eu sei. Ele disse com gentileza, fiz algumas ligações a um complexo para idosos em Wenatchee, que é realmente bom, chama-se Riverton. Ela teria um apartamento com um quintal grande o bastante para praticar jardinagem. Ela teria a opção de fazer as próprias refeições ou ir até o refeitório do complexo. Vai haver uma vaga no meio de junho para um quarto de uma cama. Pedi para o gerente reservar para você, mas eles precisam de um depósito depressa. Fale com Johnny. Meredith anotou tudo. Obrigada, Jim. Agradeço muito a sua ajuda. Sem problemas. Ele fez uma pausa. Como você está, Meredith? Você não parecia muito bem da última vez que a vi. Obrigada, doutor. Ela tentou rir. Estou cansada, mas isso era de se esperar. Você está se esforçando demais. É a história da minha vida. Obrigada de novo. Ela desligou antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, então pegou sua bolsa no chão e saiu do escritório. Em Belinote encontrou Nina na cozinha, reaquecendo uma panela de goulash. Nina sorriu para ela. Estou tomando conta, está vendo? Não pegou fogo ainda. Preciso falar com você e com mamãe. Onde ela está? Nina inclinou a cabeça na direção da sala de jantar. Adivinhe. No jardim de inverno? É claro. Mas que droga, Nins. Meredith atravessou a sala de jantar danificada e foi até mamãe, que estava sentada no banco de ferro. Pelo menos estava vestida adequadamente para o clima frio naquele dia. Mãe, disse Meredith, preciso falar com você. Podemos entrar? Mamãe se empertigou, só então Meredith percebeu como antes ela parecia encurvada e fraca. Juntas, sem se tocar ou falar, elas caminharam de volta para casa. Na sala, Meredith sentou mamãe em uma poltrona e foi acender o fogo. Quando terminou, Nina estava com elas deitada no sofá, de meias.
com os pés apoiados na mesa de centro. O que houve, Mary? Ela perguntou, folheando uma revista National Geographic. Eis aqui está minha foto. Esta aqui ganhou o Pulitzer, ela disse sorrindo, mostrando a foto que ocupava 2 páginas. Falei com o Dr. Burns hoje. Nina colocou a revista na mesa. Ele concorda comigo que a casa de repouso não é o melhor lugar para a mamãe. Ah, não diga, comentou Nina com ironia. Meredith recusou-se a engolir a isca, continuou a olhar para a mamãe. Mas nós 2 achamos que esta casa é demais para você cuidar sozinha. Jim encontrou um ótimo lugar em Wenatchee, um complexo para idosos com estrutura de condomínio. Ele disse que você pode ter sua casa de um quarto com cozinha. Mas se não quiser cozinhar, tem também um refeitório. É bem no centro. Você pode ir às lojas e comprar suas coisas de tricô. E quanto ao meu jardim de inverno? Perguntou mamãe. Na casa tem também um quintal, você pode fazer um jardim de inverno lá. O banco, a cerca, as colunas, tudo. Ela não precisa se mudar, disse Nina. Aqui é a casa dela e eu estou aqui para ajudar. Meredith por fim perdeu a calma, mesmo, Nina? E por quanto tempo poderemos contar com você ou isso vai ser como no meu casamento? Houve um assassinato naquela semana, disse Nina, subitamente parecendo desconfortável. Ou vai ser como no aniversário de 70 anos de papai. O que houve daquela vez? Uma enchente, não foi? Ou foi um terremoto? Não vou me desculpar pelo meu trabalho. Não estou pedindo que se desculpe. Só estou dizendo que você pode ter a melhor das intenções, mas se algo terrível acontecer amanhã na Índia, tudo que veremos de você será seu traseiro correndo porta fora. Não posso ficar o tempo todo com mamãe e ela não pode ficar sozinha. E isso tornaria tudo mais fácil para você, disse mamãe. Meredith examinou o rosto da mãe em busca de sarcasmo ou julgamento, ou mesmo confusão, mas tudo o que viu foi resignação. Ela tinha feito uma pergunta, não uma acusação. Sim, ela disse, imaginando por que a afirmação a fez sentir que estava falhando com o pai. Então eu vou, não me importo de não morar mais aqui, disse mamãe. Vou pegar tudo de que você vai precisar, disse Meredith. Assim, você poderá ir no mês que vem, você não vai precisar fazer nada. Mamãe se levantou, olhou para Meredith. Os olhos azuis suaves com a emoção. Foi uma expressão que durou uma batida de coração e então sumiu. Virando-se, ela foi para cima. Logo, ouviram a porta do quarto bater. O lugar dela não é em algum asilo glorificado, disse Nina. Meredith odiou de verdade a irmã por aquilo. E o que você vai fazer a respeito? Como assim? Você vai pagar por uma acompanhante em tempo integral, alguém que possa fazer as compras, limpeza e pagar as contas dela? Ou talvez você vá prometer ficar aqui por alguns anos? Ah, espere, suas promessas não valem nada. Nina levantou lentamente encarando Meredith. Não sou a única nesta família que quebra promessas. Você prometeu a ele que cuidaria de mamãe. E é isso que estou fazendo. Ah, é? E se ele estivesse aqui agora ouvindo você falar sobre mover o jardim de inverno e embalar as coisas dela para levá-la para a cidade, ele teria orgulho de você, Meredith? Ele diria muito bem, obrigada por ir adiante com sua promessa. Acho que não. Ele entenderia, disse Meredith, desejando que sua voz tivesse soado mais forte. Não, ele não entenderia não, e você sabe disso. Vá-se, disse Meredith. Você não tem ideia de quanto eu tentei, como eu queria que... A voz sumiu e formou-se um nó em sua garganta. Dane-se, ela disse de novo, sussurrando desta vez. Virando-se, ela praticamente correu até a porta e quando a abriu, notou que o goulash estava queimando, mas saiu assim mesmo. No carro, bateu a porta com força e se agarrou à direção. É fácil bancar a superior quando você nunca está aqui.
ela murmurou ligando o carro. A viagem até em casa levou menos de 2 minutos. Os cachorros a receberam com exuberância, e ela se abaixou para acariciar os dois, deixando que o entusiasmo deles com seu retorno fosse um bálsamo para seus nervos abalados. Jeff? Ela chamou. Não tendo resposta, tirou o casaco e serviu-se de uma taça de vinho. Na sala ligou a lareira a gás e sentou-se no mármore diante dela, deixando o calor real do fogo falso aquecer suas costas. Durante anos, tentara amar a mãe da mesma forma incondicional que amara o pai. Esse desejo de amar e de ser amada era a pedra fundamental de sua juventude e sua primeira verdadeira derrota. Nada que tivesse feito jamais parecia certo aos olhos da mãe. E para uma garota que desejava desesperadamente agradar, não conseguir deixou cicatrizes. A pior delas, além da noite da peça de Natal, ocorreu em um dia ensolarado de primavera. Meredith não lembrava exatamente que idade tinha, mas Nina acabara de começar as aulas de natação. Então, talvez estivesse com 10, e papai levara a sua irmã para a piscina. Assim, Meredith estava sozinha com mamãe naquela casa imensa e desconexa. Havia saído sorrateiramente depois do almoço, com ferramentas na mão e um pacote de sementes no bolso. Sozinha no jardim de inverno, cantarolando com a excitação, tirou todas as ervas daninhas que cresciam por cima de tudo e arrastou para longe a velha coluna de cobre, verde por causa do tempo, que dava ao jardim um aspecto confuso de desarranjo. Atacando a terra negra lamacenta com o ancinho, plantou cuidadosamente as sementes de flores, em filas retas perfeitamente espaçadas. Conseguia imaginar como cresceriam e floresceriam, como dariam uma ordem brilhante para a confusão verde-branca daquele assim chamado jardim. Estava feliz consigo mesma por ter tido a ideia e executá-la tão bem, enquanto trabalhava a terra e dividia as sementes, e as colocava cuidadosamente no chão. Imaginou a mãe indo até ali, vendo este presente e finalmente abraçando-a. Estava tão entusiasmada com esse sonho que não ouviu a porta da casa bater os passos na passagem de pedra. O primeiro anúncio de que não estava sozinha foi quando mamãe a fez se levantar, puxando-a com tanta força que Meredith tropeçou e caiu de lado. O que você fez com o meu jardim? Queria que ficasse bonito para você, Meredith jamais esqueceria a expressão no rosto da mãe ao arrastá-la pelo quintal e pelos degraus da varanda. O tempo todo, até entrar em casa, Meredith estava chorando, dizendo que lamentava, pedindo que ela dissesse o que tinha feito de errado. Mas a mãe não disse nada, apenas a levou para dentro da casa e bateu a porta. Meredith ficou na janela da sala de jantar chorando, olhando a mãe atacar a terra, arrancando as sementes, como se tivesse algum tipo de veneno. Mamãe trabalhava como uma pessoa enlouquecida em um frenesi. Trouxe de volta as ervas daninhas, carregando-as nas mãos com o cuidado que nunca demonstrara com as filhas. E quando estava tudo de volta no lugar, ela foi pegar a coluna e a arrastou de volta para seu lugar. Quando o jardim de inverno estava como antes, ela caiu de joelhos diante da coluna e ali ficou a tarde toda com a cabeça baixa como se orando. Ainda estava lá quando caiu a noite e começou a chover. Quando ela por fim veio para dentro, as mãos estavam pretas com a terra, os dedos sangrando, o rosto marcado por lama e chuva. E ela nem mesmo olhou para a Meredith, apenas subiu e se fechou no quarto. Elas nunca falaram sobre aquele dia.
E quando o papai chegou em casa, Meredith se lançou nos braços dele e chorou até ele dizer: "O que foi, Mary Doodle?" Talvez, se tivesse dito alguma coisa, se contasse a verdade, tivesse mudado as coisas, tivesse mudado a si mesma. Mas não podia. "É que eu amo você, papaizinho", disse ela, e a risada ribombante dele a animou um pouco. "E eu amo você", ele havia dito. Ela desejara que fosse o bastante. Orou para que fosse o bastante, mas não fora. E ela sentiu aflorar aquela sensação de derrota. E a sensação a tomou. Até que tudo o que conseguiu fazer foi parar de amar a mãe. Ela fechou os olhos, balançando só um pouquinho. Nina estava errada, papai teria entendido. Ouviu uma batida próxima e ergueu os olhos, esperando ver Luke ou Leia na sala. O rabo batendo, animado nas coisas, implorando por alguma atenção. Jeff estava à porta, ainda vestido com jeans gasto, e a camisa azul que usava na manhã anterior. "Ah, você está em casa. Estou indo", ele disse calmamente. Ela não sabia se ficava aliviada ou desapontada por não ficarem juntos naquela noite. "Quer que eu faça o jantar?" Ele respirou fundo e disse: "Estou saindo." "Eu ouvi, eu não..." A compreensão a atingiu subitamente e ela ergueu o rosto. "Saindo? Me deixando? Por causa de ontem à noite? Eu lamento por aquilo de verdade, eu não devia. Precisamos ficar um tempo distantes, Mary." "Não faça isso." Ela sussurrou, balançando a cabeça. "Não agora. Nunca vai haver um momento certo. Esperei por causa do seu pai e depois por causa da sua mãe. Disse a mim mesmo que você ainda me amava, que estava só ocupada demais, com muito para fazer, mas eu simplesmente não acredito mais nisso. Há uma parede ao seu redor, Mary, e eu estou cansado de tentar escalá-la. Vai ficar melhor agora, em junho." "Chega de esperar", ele disse. "Temos só algumas semanas antes das meninas virem para casa. Vamos usar esse tempo para descobrir o que queremos de verdade." Ela sentiu que desmontava, mas a ideia de ceder a assustou mortalmente. Durante meses, vinha enterrando as emoções e Deus sabia o que aconteceria agora se parasse de fazer isso. Se permitisse que o choro saísse, poderia uivar como uma banshee. Nota da tradutora: espírito feminino do folclore gaélico da Inglaterra, que se acredita anunciar através de seus gritos de dor uma morte na família. Poderia uivar como uma banshee e virar uma estátua de pedra como um dos personagens dos contos de fadas de sua mãe. Então ela se aguentou e assentiu, falando com a voz mais segura que conseguiu produzir: "Está bem." Percebeu o modo como ele a fitou, o desapontamento, a resignação. O olhar dele dizia: "Claro que é isso que você diria." Aquilo quase a magoou mais do que podia suportar, deixá-lo ir, mas não sabia como impedir, o que dizer. Então ela levantou e passou por ele, passou pela mala diante da porta, a batida que tinha ouvido, e foi para a cozinha. Seu coração estava em frangalhos quando parou diante da pia olhando para o nada. Era difícil respirar. Nunca, em todos os anos de casamento, lhe ocorrera que Jeff poderia deixá-la. Nem na noite anterior, quando ele a deixara dormir sozinha. Sabia que ele não estava feliz e ela também não estava. Mas isso parecia, de alguma forma, algo esperado, um remendo comum mal feito. Mas isso... Ele se aproximou por trás dela. "Você ainda me ama, Mary?" Ele perguntou serenamente, segurando nos ombros dela e fazendo com que se virasse até ficarem frente a frente. Ela
Desejou que ele tivesse perguntado isso uma hora antes ou ontem, ou na semana passada. Qualquer momento menos agora, quando até mesmo o chão sob seus pés parecia inseguro. Ela achava que o amor dele era uma armadura que poderia conter qualquer tempestade, mas, como tudo mais em sua vida, o amor dele era condicional. Subitamente estava novamente com 10 anos, sendo arrastada para fora do jardim, imaginando o que tinha feito de tão errado. Ele baixou as mãos e foi para a porta. Meredith quase o chamou, quase disse: "Claro que eu amo você. Você me ama?" Mas não conseguiu abrir a boca. Sabia que deveria tirar a mala dele ou abraçá-lo, fazer alguma coisa. Mas ela ficou ali de olhos secos e sem entender, olhando para as costas dele. No último instante, ele se virou para ela. "Você é como ela, sabe disso, não sabe?" "Não diga isso." Ele a olhou por mais um instante. E ela sabia que era uma abertura, uma chance que ele lhe dava, mas não conseguiu usá-la. Não conseguiu avançar ou sequer chorar. "Adeus, Mary", ele disse por fim. Ela ficou ali por um longo tempo, ainda estava ali, diante da pia, olhando para a escuridão do quintal, bem depois de ele ter pegado o carro e ido embora. "Você é como ela", foi o que ele disse. Aquilo machucava tanto que não conseguia aguentar. Como ele deveria saber que aconteceria? Ele vai voltar. Ela disse para ninguém além de si mesma. Os casais às vezes dão tempo, vai ficar tudo bem. Tinha que descobrir como arrumar aquilo, o que devia fazer. Foi até o armário, pegou o aspirador e o levou para a sala onde o ligou. O som abafou as vozes em sua cabeça e o bater errático de seu coração.